Olá, valienses! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Calisto e estou aqui no Gay Cristão para mais um vídeo. Acredito que vocês viram meu vídeo de retorno, então assim, vamos bater um papo? Vamos bater um papo e não sei se vai ter vinheta, se não vai ter, mas vamos bater um papo. No caso, como tá nessa moda falar sobre escala 6x1, que tal a gente falar sobre isso? Como adventista, como evangélico, cristão, progressista. Eu não sou uma pessoa especialista em lei trabalhista, não sou uma pessoa especialista em direito do cidadão, não sou um teólogo, mas eu vi alguns, pastores, até meio que em cima do muro sobre esse tema. E é engraçado, porque se usou a passagem 6 dias trabalharás, mas no sétimo dia é o dia do Senhor. E é engraçado, se você for pensar, que, querendo ou não, esses 6 dias é pra gente fazer as coisas para a gente. Não 6 dias de trabalho especificamente para ganhar o pão. Porque qualquer coisa que não seja algo religioso, voltado para o sábado, nessa crença, você iria utilizar num dia comum. Então é meio irônico a pessoa falar que 6 dias trabalharás, mas no sétimo dia é o dia do Senhor. Se a gente pensar que esse dia, esses 6 dias, a pessoa ela pode ir numa festa, ela pode passear, ir num parque, trabalhar, ir no cinema, talvez não, talvez sim, aí depende do seu pensamento sobre isso, no teatro. Então são dias que ela vai fazer as coisas para ela, sem, claro, esquecer dos afazeres de Deus, da comunhão, do devocional, dessas questões. Mas o sétimo dia é um descanso, não somente um descanso físico, mas um descanso mental também, Então é um dia que a pessoa ela vai parar de fazer o trabalho que ela já faz, secular ou um trabalho de ganhar o pão, e ela vai focar nas questões religiosas, ela vai na igreja, ela vai ver familiares, vai dar um estudo bíblico. E aí, meus amigos, aonde que entra também o lazer que a pessoa tem para ela? Porque, pensa comigo, ela tem 6 dias, mas esses 6 dias ela trabalha. Ela demora, às vezes, para chegar no trabalho dela, 2 horas. E aí, quando ela chega na casa dela, ela ainda tem que fazer comida. Ela ainda tem que cuidar dos filhos. Ou o marido tem que fazer algum conserto. Vamos pensar num casal heteronormativo. E aí, quando a gente passa por uma vivência LGBT, é mais complexo, porque você tem casais que seguem até uma linha heteronormativa, um dos casais eles são mais ativos nessa questão da cozinha, do lar, do papel que seria feminino, o outro tem ali um papel mais masculino e vice-versa, Sei que isso é uma frase preconceituosa, então me perdoe se eu te ofendi, mas tem casais que são assim. E tem casais que literalmente fazem tudo juntos, querem descansar. Mas aí você pensa, uma pessoa que ficou 2 horas num trânsito ou num transporte público, como que ela vai curtir a vida? Como que ela vai descansar? Como que ela vai pegar uma Bíblia, estudar tranquila, se ela tem coisas demais na cabeça? E aí, esses 6 dias trabalharás são exatamente um período que as pessoas elas trabalhavam não exatamente para o outro, e sim para si, Ela ia no campo, ela colhia os frutos, ela ia buscar o maná que era dado por Deus. Hoje, eu tenho uma experiência muito específica sobre a escala 6x1. Eu trabalhei 10 anos da minha vida num shopping, num varejo. E hoje, graças a Deus, nesse ano, em 2024, eu consegui arrumar um emprego de segunda a sexta. Finalmente, eu consegui guardar o sábado da forma que eu sempre sonhei e aprendi corrigindo. Da forma que eu acredito que seja para guardar, da forma que eu aprendi que deveria se guardar, então finalmente eu consegui encontrar essa forma de guardar. Mas é engraçado que eu sempre ouvi que a adventista do sétimo dia, eles têm um emprego sempre voltado para uma classe média alta. As pessoas elas têm que ser de classe média alta ou donos de empresa ou donos do próprio negócio, porque não se conseguem emprego. E aí, é o que eu sempre falei. Tem profissões que nós vamos escolher na nossa vida que algumas vão ser perfeitas para você guardar o sábado.
que você vai poder trabalhar. E a pandemia veio trazendo isso muito assim, fixo na minha mente. Então, assim, na pandemia, um médico ele poderia trabalhar sábado, e até hoje pode, sempre pôde, né? Ellen White sempre falou sobre essa questão, e pastores e afins. Então, sempre teve essa liberação para pessoas da área da saúde trabalhar. Mas pessoas normalmente policiais, nem sempre. Bombeiros, talvez. E aí a pandemia me trouxe um sentimento de assim, quais são os serviços essenciais para o convívio humano hoje em dia? Então, transporte público eu considero um serviço essencial, então um adventista poderia trabalhar tranquilamente aos sábados. Farmácia, hospitais, segurança, porteiros. Porém, por eu trabalhar, né, no varejo, e na época da pandemia eu estava no varejo, eu não considerava o meu trabalho essencial, e foi ali que eu, tive a certeza absoluta. Eu já tinha certeza, mas ali foi a gota d'água que caiu, porque eu olhei e falei, shopping não é um serviço essencial. Ele poderia muito bem fechar os sábados. Se um dia eu for dono de uma loja, meus funcionários não vão trabalhar de sábado. E aí eu vou conseguir tentar fazer uma escala de um domingo sim, um domingo não. Então, eles sempre vão ter um sábado de folga, um domingo eles vão trabalhar, e no outro na semana eles vão ter um final de semana de folga. E eu comentei isso com meus colegas de trabalho. E eles falaram, nossa, eu quero trabalhar para você. E aí eu vi que realmente a gente pode ter uma flexibilidade melhor dentro do varejo. E o varejo, hoje em dia, para mim, é realmente uma escravidão moderna. E é uma ilusão você ser vendedor e você achar que você vai ter um salário muito grande, reforçando. Se você tem só até o 3º grau completo, ou né, quer trabalhar só ali num horário muito específico, que para fazer uma faculdade, ou até mesmo estudar de manhã, numa faculdade que normalmente é mais barato, e aí você escolhe trabalhar tarde num shopping, e você vai trabalhar até as 10 horas da noite, que para mim isso é um absurdo. E aí automaticamente você precisa dessa função, porque você precisa pagar a conta. O shopping ele traz essa ilusão de que você tem um salário muito bom, porque se você é um bom vendedor, você faz seu salário assim, ó, na estratosfera. Então você se acomoda ali, e foi o que aconteceu, por isso que eu fiquei 10 anos, tá? Porque eu era um dos melhores vendedores da minha equipe, então eu sempre tinha um salário muito bom comparado com pessoas que às vezes tinham uma faculdade. Então eu tinha esse sentimento, né, dentro de mim. E aí a escala 6x1 começou a chegar um período que eu comecei a falar, eu comecei a voltar para a igreja, comecei, né, a estudar melhor, voltar a sonhar, abrir o canal, criei o perfil, fui, né, não nessa ordem especificamente. E aí automaticamente eu comecei a falar, não, eu quero voltar a guardar o sábado. Aí também fiz formas, né, de chamar a atenção sobre isso, eu falava, olha, no sábado tem como eu trocar para eu ir na igreja de manhã, eu entro à tarde, eu só aceito trabalhar aqui se for dessa forma. Fui aprovado, foi permitido, então eu sempre trabalhava à tarde no horário do sábado. E era aquela correria, né, porque eu ia para a igreja de manhã, via a escola sabatina, culto divino, meio-dia eu tinha que sair correndo porque 2 horas eu tinha que estar no shopping e a igreja que eu frequento não era próxima e era aquela coisa. E aí depois chegou um período que eu também comecei a passar venda para outras pessoas no sábado, no período do sábado, eu esperava dar o pôr do sol. Aí chegou um momento que depois eu comecei a dar oferta das vendas que eu fazia no período do sábado, porque não deixaram mais eu passar venda no nome de outras pessoas. Então assim, foram várias questões, né? Várias questões que eu posso até um dia me aprofundar mais. Mas na escala 6x1, eu sempre percebi, dentro de um shopping, que sempre foi uma escravidão. E isso, pra mim, sempre foi um absurdo. E isso, pra mim, foi sempre, assim, uma questão de pensar, né? Por que não poderia se folgar sábado e um domingo junto? Poderia se fazer uma escala melhor, tirar esse 6x1. E hoje, com o pensamento político que eu tenho, um pensamento de pró-vida, bem-estar, que os 8 remédios naturais, eles precisam ser feitos. E aí que está, numa cidade grande isso vai ser a coisa mais difícil do mundo. E cada vez mais, guardar o sábado vai ser mais difícil ainda numa cidade grande. Com as profissões futuras que virão. Então eu vejo que T.T. Ellen White sempre esteve certo, as profecias sempre estiveram certo. Mas com o pensamento não só religioso, mas agora é uma questão política,
é dever de todos ter esse foco no fim da escala 6x1. Não dá mais. Não tem como mais a gente pensar num sistema um pouco mais justo para o trabalhador, que a escala 6x1 possa, em algum momento, ainda fazer sentido em todo esse discurso. Então aqui fica meu apelo para você que assistiu esse vídeo até o final aqui. Deixa seu like, compartilha, tá? Me segue no Instagram, tá aqui na descrição as minhas redes sociais. Mas acima de tudo, também está aqui na descrição o abaixo-assinado, a PEC para você ler e entender o que está sendo proposto, para você não cair em fake news e não ficar em cima do muro. Porque, como cristão, você também tem que ser pró-trabalhador, pró-ser humano. E não tem esquerda e direita. Mas, como político, você pode até pensar numa questão a favor do capitalismo ou pelo fim do capitalismo. E sim, eu quero o fim do capitalismo, mas ao mesmo tempo eu creio que só Jesus vai ter esse fim. Mas aí é uma outra questão, a gente pode falar num outro vídeo. Mas você não pode jamais achar que a escala 6x1 ainda é justa como um pensamento cristão. Então aqui fica meu apelo, tá? Para você entender, procurar entender, pelo menos isso, procurar entender o pensamento sobre isso. E, se Deus quiser, estar do lado certo desse segmento, dessa luta. Esse é o meu desejo, tá? Então, obrigado, sucesso, paz e Maranata.